Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Oiê, vamos começar mais um Frontcast e hoje o assunto é muito importante, que é saúde financeira. Algo que a gente às vezes nem pensa, mas tem um impacto muito importante na nossa qualidade de vida. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Márcio Carneiro, que é assessor financeiro, e está aqui com a gente para tirar as dúvidas de como a gente pode realmente alcançar essa saúde financeira e dicas, né, de como a gente pode também prosperar. Obrigada, Márcio, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, espero realmente ajudar e elucidar realmente as dúvidas e também os questionamentos das pessoas que ainda não conseguiram, né, ser saudável financeiramente. E tem muita gente, né? 33% dos brasileiros estão endividados, né? Bom, aí a gente está falando dos inadimplentes mesmo. Então explica. Que não estão pagando, né? Então explica essa Porque diferença aí. Endividado tem 77% dos brasileiros, né? Meu Deus. Ou seja, quem tem débito em cartão de crédito, quem tem um parcelamento, para quem está pagando algo financiado, sendo 77% da população. É muita gente. Isso. E se a gente for falar do estado do Pará, especificamente falando, nós temos 42%. Saiu essa semana, inclusive, a pesquisa do Serasa. Então, são 42% das pessoas inadimplentes, ou seja, não estão pagando as suas contas. Então, é bem diferente você estar endividado e você estar inadimplente. Né? Endividado, você ainda consegue ter um fôlego para continuar pagando as contas e mesmo apertado, tu tá dando um jeito. Já quando você está inadimplente, realmente você já não está conseguindo mais dar conta e aí aquela bola de neve que, ao contrário, e a gente sabe que aonde isso vai chegar. O que um assessor financeiro faz, Márcio? Porque tem muita dúvida com relação a isso, né? É verdade. A nossa profissão, teoricamente, parece um pouco jovem no Brasil, né? Porque a gente vem falando de investimentos, vamos ser sinceros, acho que há 5, 6 anos, né? A XP Investimentos também lançou muito essa parte educacional no mercado e ajudou muito outras instituições e outras empresas crescerem nesse segmento, não só na parte também profissionalizante, mas também na parte educacional. Então, o brasileiro descobriu como, pelo menos, guardar seu dinheiro de forma mais segura, de forma talvez mais rentável. Então, isso tudo obviamente, é fruto da nossa profissão. O assessor de investimentos já é, na verdade, nos Estados Unidos, a terceira, se eu não me engano, ou quarta, melhor profissão para se ter. Né? Porque, além de ter um campo vasto para se trabalhar, remunera teoricamente bem, né? Mas eu acho que o principal que a gente sempre leva no nosso trabalho hoje em dia é fazer a diferença. Realmente, a partir do momento que a XP lançou esse propósito muito maior do que somente levar um produto de qualidade para os clientes, e sim trazer essa informação para a vida como um todo, todos nós que, obviamente, trabalhamos, né, terceirizados ou até vinculados, ou até mesmo somente forma facultativa, entende que esse propósito é maior do que tudo. Então, hoje eu amo o que eu faço, gosto muito de ser assessor de investimentos, mas o fato de eu conseguir fazer a diferença na vida das pessoas e realmente mostrar para elas que existe um caminho mais fácil e mais seguro para ela chegar nos objetivos dela, isso realmente traz um conforto muito maior e a gente se sente gratificado em fazer esse tipo de trabalho. Né? E é difícil, né? Porque hoje, assim, quem teve educação financeira? Né? A gente, quase hoje, ninguém. agora que os colégios estão falando inicialmente em educação financeira, mas a gente nem na faculdade, então a gente faz faculdade, a gente não sabe nada, a gente é formado tecnicamente para trabalhar para alguém, né? E não para gerir o nosso dinheiro. Isso é muito complicado. Exato. Eu mesmo fiz faculdade de administração e sempre fui orientado, vamos dizer assim, e doutrinado para trabalhar para uma empresa, para alguém, né? E quando a gente fala de administração, a gente está falando exatamente de uma pessoa empreendedora, uma pessoa que tem um vínculo, né, com a sua própria trajetória. E aí, quando a gente olha para os Estados Unidos, quanto cresceu a profissão de assessor de investimentos e o quanto a gente ainda é iniciante aqui no Brasil, é como você falou, pouca gente entende e sabe o que a gente faz. Mas o nosso trabalho não é dizer o que você tem que comprar ou vender no mercado. Pelo contrário, essa decisão sempre é muito pessoal. Então, você é que tem que tomar essas decisões. Só que como você não tem as informações necessárias para né? tomar uma decisão, né, mais segura, a gente está aqui para isso.
para desmistificar o mercado, mostrar como funciona, vamos dizer assim, as regras do jogo e quais são as peças que você tem para trabalhar. E aí você, com a sua personalização, com a forma que você lida com o dinheiro, a gente começa a ajustar e trazer para a tua carteira ou para o teu portfólio de investimentos aquilo que cabe dentro do teu perfil, né? Que a gente chama de perfil de investidor. Ou seja, aquilo que está dentro do teu escopo de conhecimento, que você consegue entender e que você consegue absorver, né? O risco, o prazo, a volatilidade. Porque depende muito da personalidade, né? Tem Exato. gente que é mais, que vai arriscar mais, tem uma personalidade que dá para isso, tem outras pessoas que são mais conservadoras. Exato. E tem investimento para tudo quanto é tipo de Sim. de mindset aí, né? A gente até pensa no seguinte, profissionais, né? Existem profissionais que são muito bem remunerados e muito bem sucedidos, trabalhando para empresas, para multinacionais, até mesmo para o funcionalismo público, né? Mas quando a gente fala de empreendedor, a gente está falando de outros tipos de pessoas, de trabalhador, né? É aquele cara que tem mais apetite a risco, está acostumado a resolver problemas, né? Gestão de risco, né? Ele se sente motivado pelos desafios, ele inclusive não gosta de rotina, enfim, tem outras características. Então, a mesma coisa é quando a gente fala de investir, né? Investir quando a gente fala no mercado financeiro. Investir você investe em qualquer momento e em qualquer hora da tua vida, né? Seja quando você está fazendo uma alimentação saudável, você está investindo o quê? Na tua qualidade de vida, na tua saúde. Então, quando você faz investimento, eu estou falando que você tem que fazer um investimento naquilo que você conhece, aquilo que você entende, aquilo que você consegue gerir, né? Então, se eu não tenho apetite a risco, se eu não gosto de risco, eu sou um funcionário público, eu fiz concurso a minha vida inteira porque eu gosto de estabilidade, eu quero saber exatamente o que vai acontecer no final do mês, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, eu não necessariamente preciso ter risco na minha carteira. E principalmente no Brasil, que é o paraíso dos rentistas, né? Com uma taxa de juros sempre acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. A gente já está há quase 3 anos praticamente lutando para tentar começar a fazer esse novo ciclo de baixa de taxa de juros que está acontecendo agora. Ontem mesmo o cupom baixou de 13,75 para 12, desculpa, de 13,25 para 12,75% ao ano, o que realmente mostra que a gente precisa sempre estar um pouquinho para o lado mais conservador, porque a renda fixa no Brasil paga muito bem, mas também pode ter um pezinho lá na renda variável, nos ativos de risco, se você entende, se você tem um profissional que te acompanha, te ajuda e te dá informações. Tudo na vida, né? Se você vai mudar de estilo de vida, você vai procurar um profissional que te ajude nisso. Se você tem um problema ginecológico, vai procurar um ginecologista. Se tem algum problema, né, de dúvida financeira, vai procurar realmente o especialista nisso, né? O brasileiro ele tem esse hábito, né, vamos dizer assim, de resolver sozinho, né? Sabe o que eu acho engraçado? E assim, eu não sei se tu sentes muito isso. Eu tenho muitas pessoas, por exemplo, que começam a estudar investimentos e acham que são gurus de investimentos. Bom, eu tenho até um caso que a gente gosta de falar, o milagre não conta o santo, né? Eu tive um cliente, né? Eu acho que ele ainda é meu cliente. A questão é que... Ele tem tanto que ele nem lembra se ainda é cliente dele. Não, é porque alguns clientes a gente separa por faixa, né? E a gente tem pessoas que lidam diretamente com eles. Hoje, graças a Deus, eu consegui construir um squad, uma equipe, onde eu tenho algumas pessoas que trabalham no meu comercial e outras pessoas que trabalham um pouco do operacional. E eu fico um pouco mais na parte gerencial, na parte também... Estratégica, exato. E então, esse cliente, uma vez até chegou comigo e falou assim mesmo, poxa, a prova que você faz aí do Banco Central para se tornar um assessor de investimentos, eu fiz, eu entendo perfeitamente tudo que você sabe. Aí eu comecei assim, poxa, que legal, isso é muito bom para você ter um entendimento, conhecer a regra do jogo, saber exatamente quais são as peças que você tem à sua disposição. Mas você saber a regra do jogo não quer dizer que você sabe jogar. Sim. É igual futebol, eu amo futebol, se você me falar das regras, eu conheço todas, até de tática eu vou te falar um pouco. A questão é que na hora que eu for jogar, você vai ver que eu não sou tão bom assim. Tá. Eu não sou um bom jogador, eu sou um bom intelecto, né? E o que é realmente a saúde financeira? Bom, saúde financeira, quando a gente fala no básico, é você ter dinheiro de sobra, né? Ou seja, você tá, vamos dizer assim, superavitário, como a gente chama. É aquele que gasta menos do que ganha. Ponto. Difícil, né? No Brasil, né? No Brasil isso é difícil, a gente viu, né? 77% não fazem isso. Então a questão quando eu tenho o objetivo de ser saudável financeiramente, eu tenho que entender que todos os meses eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Óbvio, a gente passa por dificuldades na vida, a economia muda, a gente muda de emprego, às vezes eu também passo por uma questão de saúde, então isso acaba, né, deixando a nossa saúde financeira um pouco mais abalada. Então é exatamente para isso
que eu tenho que ter uma reserva financeira, aquele famoso fundo de reserva. Pois é, isso aí tem tanta. A gente lê tanta coisa, né? Sobre ter 3 vezes o valor que você gasta no mês. Tem lugar que fala 6 vezes, tem lugar que fala 12. Na realidade, o que é realmente. Então, bora elucidar isso daí. O que acontece? Muita gente fala entre 3 a 6 meses. Por quê? Porque isso é factível. Vamos combinar que uma família de 3 pessoas no Brasil, por mais que a gente fale que a renda per capita do Brasil é baixa e tudo mais, a gente dificilmente tem uma família de 3 pessoas ou 4 pessoas que vive com menos de R$5.000. Então, imagina que, mesmo juntando a receita, né, dos cônjuges, ainda assim você tem, vamos dizer que eu tenho 3 meses, são R$15.000. Quanto da população consegue ter R$15.000 realmente guardado de forma líquida, que não longe mexa. de risco e que não mexa? Porque muito esse fundo difícil. de reserva não é o fundo que eu vou investir. Ele é um fundo que fica ali para essa função. Para essa reserva. Tá. E toda vez que eu uso essa reserva, eu tenho que voltar a encher o pote de novo. Ou seja, se eu tenho uma reserva de 3 meses do meu custo fixo mensal, eu tenho que, toda vez que eu usar ele, voltar para esses 3 meses. Meu Deus. Isso eu estou falando de 3 meses, pessoal. Eu estou falando de uma pessoa que é concursada, eu estou falando de uma pessoa que tem 30, 40 anos de empresa e tem várias fontes Estável. de receita. Exato, estável, que não tem perigo de sair daquele, vamos dizer assim, da qualidade de vida que ela tem, do padrão de vida que ela tem. Então, quando eu falo que você é um funcionário de uma empresa, quando você é um profissional autônomo, você não pode ter só 3 meses. Você tem que ter 6 ou até 12 meses se você é um profissional liberal. Porque se você é um profissional liberal, teoricamente, depende muito da tua força de trabalho. Então, se você não pode trabalhar por uma questão de saúde, por uma questão até de mercado, você vai perder aquela tua qualidade de vida. E se você tem filhos, tem um cônjuge, fica difícil perder esse padrão, né? Porque você assumiu uma responsabilidade, você assumiu compromissos financeiros com essa família. Então, se você deixa de arcar com isso, óbvio que aquilo todo desanda. Então, assim, eu preciso primeiro ter esse fundo de reserva para começar a investir? Ou não? Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? A verdade é que as pessoas não entenderam ainda que investir não quer dizer que você vai investir em bolsa de valores ou em investimentos arriscados. Uhum. Investir é comprar tesouro direto. Investir é fazer aquilo que você fazia até antigamente, colocando na poupança, que é um péssimo veículo, diga-se de passagem. Uhum. Porque depois que o brasileiro entendeu que o título público, ou seja, é o tesouro direto, que é um plano pelo próprio governo, a partir de R$30 você pode investir e ele te paga 100% da taxa básica de juros, que é a Selic. Uhum. Então não faz sentido você deixar num produto chamado poupança que te paga 70% dele. Não faz sentido. Mas sabe o que eu acho? Que isso é falta, né, de comunicar, né? As pessoas têm muita carência de informação. Sim. Mas também tem que eu vejo muito na área financeira e das pessoas que também estudam, não digo das pessoas que são profissionais realmente, mas a quem estuda e acha que entende. É virar chacota, né? Porque às vezes a pessoa ela não consegue investir porque ela tem receio daquela falta de conhecimento e chegar num profissional, né? Exato. Uma coisa que é legal de se falar, que acho que todo mundo já ouviu uma vez na vida, é isso. É a fórmula de Bhaskara. Todo mundo estudou a fórmula de Bhaskara, mas pouquíssimas pessoas usam ela durante a vida. Agora, a fórmula do montante, de como você junta dinheiro e o quanto ele se multiplica no tempo, pouca gente lembra. Talvez só na faculdade algumas pessoas viram, mas ela serve para todo mundo. A educação financeira serve para todo mundo. Como lidar com os teus custos, como lidar com a tua receita, isso é primordial. E como você falou, agora que o MEC está voltando para olhar para isso, trazendo isso para o segundo grau, trazendo como uma matéria básica, e isso era primordial. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Então, como você mesmo disse, as pessoas até têm dificuldade de informação, mas hoje a gente não tem mais essa desculpa, né? Toda a informação está disponível na internet. Basta você ter interesse de conhecer e estudar um pouco mais. E às vezes seguir a pessoa certa, né? Porque Também. assim, o que me incomoda é virar milionário de um dia pro outro. Porque olha, a gente trabalha pra caramba, eu sou workaholic e eu não vou fazer 1 milhão de um dia pro outro. Então, mas Camila, se eu sei que para eu emagrecer, para eu virar, né, um atleta, Vai, olha a estratégia aqui de Isso. convencimento. eu preciso o quê? Gastar mais caloria do que eu consumo, correto? Eu já sei que eu preciso gastar menos do que eu ganho. Uhum. Agora, como você mesmo disse, as pessoas precisam de informação. Ou seja, eu me informei. Então, eu sei que eu preciso gastar menos caloria. Vai gastar mais caloria do que eu consumo. Eu sei que eu não posso ter uma noite ruim de sono. Eu tenho que me exercitar. A mesma coisa com investimento. Sim. Eu sei que eu tenho que fazer meu fundo de reserva. Eu sei que eu tenho que aplicar. Mas isso é um plano em de outra ação, moeda. né? Exato. É isso que eu vejo, que as pessoas querem um milagre.
E elas não entendem que a saúde financeira é um processo, né? Exato. Tem que passar pelo processo. Tem que passar por esse processo de entendimento básico, né? Do que é realmente você ter esse dinheiro, procurar alguém que possa te ajudar e ver também a tua capacidade, né? O teu mindset, vou arriscar agora, ou daqui a pouco eu posso virar uma investidora mais agressiva, né? E eu acho que isso é tudo um processo, né? Sim, sim. É tudo um processo, como eu te falei. Exatamente como você quer emagrecer, você também precisa passar pelo processo. Então, investir é a mesma coisa. Eu sei todas as regras do jogo, Márcio. Eu aprendi, eu fiz curso na internet, eu vi um monte de vídeo. Então, eu sei o que é tesouro direto, eu sei o que é ação, eu sei o que são os fundos, né? Então, eu quero começar a jogar. Só que aí a gente tem que lembrar que o mercado, como eu falei anteriormente, o mercado ele é uma novela. Não adianta você saber a regra do jogo, mesmo sabendo jogar, você não acompanha o campeonato. Então você não sabe quem são detalhes, né? que são teus concorrentes, exato. Então o mercado financeiro ele é uma novela. Todo dia tem um capítulo. Tem capítulo que não vai fazer a menor diferença para a história. Agora tem capítulo importantíssimo para a história. Então quer dizer, você precisa estar sempre antenado no mercado para poder realmente saber para onde caminhar. Mas essa parte de entender o processo é importante porque aí você sai da tua zona de conforto e começa a dar nome aos bois. O que é dar nome aos bois? Como eu te disse, eu preciso primeiro de tudo, né? A primeiro passo sempre vai ser construir um fundo de reserva. Por quê? Sem um fundo de reserva, eu vou ter preocupações. Se eu tenho meu fundo de reserva de 3, 6 ou até 12 meses que seja, poxa, aí eu estou tranquilo. O que acontecer daqui para frente na minha vida financeira não vai abalar meu primeiro ano, meus 6 meses ou meus 3 meses futuro. Então, isso eu vou ter confiança em arriscar um pouco mais, em sair um pouquinho da minha zona de conforto. E aí sim, quando eu começo a arriscar um pouco mais, aí eu entendo que é um processo que eu tenho que caminhar. Depois que eu faço a minha reserva de emergência, aí eu começo a pensar no futuro, como eu vou me aposentar, como eu vou diminuir a minha força de trabalho. Depois que eu já tenho o presente e o futuro bem resguardado, aí eu vou ver o meio de campo. Entendi. Aí eu vou começar a entender se faz sentido para mim ter uma parte dolarizada na minha carteira, porque eu faço viagens internacionais. Se faz sentido eu ter, de repente, até imóvel, porque hoje em dia tem essa briga se você deve ter imóvel ou não, e eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Uma coisa é imóvel físico para moradia, outra coisa é imóvel físico para investimento. Né? Uma coisa, outra coisa. Então, a gente tem que saber dividir esse tipo de processo, porque, como eu te disse, tem que passar um passo a passo para que você consiga realmente chegar nos seus objetivos. E quando eu falo dar nome aos bois, é isso. Se eu disse que esse dinheiro ele é um fundo de reserva, ele é um fundo de reserva. Ele não é para trocar de carro, ele não é para socorrer o cunhado, ele não é para fazer uma viagem porque teus amigos estão indo para Bariloche, entendeu? Entendi. Então a gente tem que entender que o fundo de reserva ele é fundo de reserva. O dinheiro que vai para a Previdência, que é para aposentadoria ou diminuição da força de trabalho, ele é para a força de trabalho. Não muda. E a organização, né? Exato. E clareza, né? Porque a gente precisa ter clareza para chegar nesse momento. Sim, porque o que acontece muitas das vezes é o seguinte: Márcio, eu estou guardando dinheiro. Beleza, mas qual é o objetivo dele? Qual é o prazo? Qual é o risco que você aceita? Ah, não sei, vê aí para mim. Não vê aí para mim não. A gente tem que ter um objetivo com esse dinheiro. Qual é o objetivo desse dinheiro? Não sei, Márcio, eu estou guardando. Bom, se tu tá guardando, é igual o mundo de Alice. Se tu não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, na hora que eu digo, eu tô guardando esse dinheiro para trocar de carro, então eu já sei que eu tenho que guardar X reais por mês para poder trocar de carro daqui a X tempo. Uhum. Se eu tô guardando dinheiro para fazer uma viagem, eu tenho que guardar X reais por mês para poder fazer a viagem daqui a X tempo. E assim vai. Todo o dinheiro que eu guardo, eu tenho que ter objetivo. Se eu não tenho objetivo para ele, não tenha dúvida, vai aparecer alguma coisa no meio do caminho e você vai tirar o dinheiro. Usar. Quem te procura? Tem gente endividada que te procura ou só gente que é superavitária? Sim, porque as pessoas não entenderam também essa conversão de juros. Né? E as pessoas estão endividadas querendo investir. Não, mas eu já ajustei as minhas contas aqui, né, parcelei todas as minhas dívidas e estou pagando. Mas está sobrando aqui 500 reais por mês. Só que ela não entende que na hora que ela sobra ali 500 mil reais, que seja por mês, fora as dívidas que ela já está pagando, é que ela poderia estar antecipando essas dívidas. E quando ela antecipa essas dívidas, os juros que ela deixa de pagar ainda é muito maior do que aquele que ela ganharia aplicando dinheiro. Então, Márcio, não consegui negociar. Estão me tirando, né, a paciência. Nenhum deles quiseram renegociar juros nem nada. Tudo bem. Aí é outra questão. Você cancela, deixa a dívida correr, porque aí é uma questão de proximidade com o tempo. E aí você começa a fazer uma poupança, que não é o nome, né? Não é o veículo, é o nome poupança, mas você vai usar, obviamente, o Tesouro Direto ou um fundo de investimento do DI para poder fazer essa negociação. Esse acúmulo de capital. E aí, conforme o tempo vai passando,
Até porque quando a empresa entra no momento de começar a te negativar, colocar teu nome no Serasa, no SPC, ela primeiro faz isso como uma forma de ameaça. E depois que ela vê que você fica lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ela começa a afrouxar. Quanto mais perto dos 5 anos que tem a carência, né? Quanto mais perto dos 5 anos, mais ela está disposta a negociar. Tanto é que a gente vê muitas vezes, quando tu está no quarto, 5 anos, eles tiram 90%, 95% dos juros só para te pagar. Porque eles sabem que se tu passar dos 5 anos, provavelmente tu não paga mais aquela instituição. Então o teu nome vai ficar limpo e tu deixa de pagar. Então eles tentam negociar o máximo possível no final do tempo do período. Exato. Então quando você tem... isso aqui não é dica, tá, pessoal? Mas acontece que muitas vezes a gente teve um juros abusivo, principalmente na compra de veículos nos últimos 3, 4 anos. Veículos e empréstimos, né? Veículos e empréstimos, exatamente. E aí o que acontece é que a gente está vendo com essa taxa de juros caindo e até a redução do preço dos veículos, muita gente renegociando essas dívidas para pagar um pouco mais em conta. E quando eu vejo essa diferença de juros, é que eu tenho que entender que tem horas que é melhor para a economia eu me financiar, como foi lá no 2020. Muita gente aproveitou taxas de IPCA, no caso inflação, mais 2%, para financiar a casa por 30 anos. É excelente. Inflação mais 2% é uma taxa que você não tem no Brasil constantemente, vamos dizer assim. Então, é importante você se aproveitar desses ciclos de mercado para fazer boas escolhas, para ter boas escolhas financeiras. Então, como eu disse, eu tenho um carro que eu estou pagando e ficou difícil, não consegui pagar a parcela, 2, 3, 4 meses. Quando passa dos 4, 5 meses, a concessionária, se você já pagou mais de 60% do carro, ela começa a te procurar para negociar. Infelizmente, é assim que funciona o mercado. É a regra do realidade, jogo. é a regra do jogo. Nem todo mundo sabia disso, não vai ficar atrasado no teu carro, mas saiba assim, que é uma o que coisa eu que acho acontece. interessante é a gente falar a verdade, a informação, porque às vezes existem eventualidades. Aquela pessoa, às vezes, teve uma cirurgia, teve que dispor do dinheiro dela e não conseguiu honrar, né? Então, assim... Mas a gente vive no Brasil, né? Eu penso sempre no lado positivo das coisas, pensando que 77%... É porque tem gente que usa isso como estratégia. Paga 60% do carro, depois começa a ficar inadimplente para poder a concessionária vir renegociar. E ele sempre vai pagar 20%, 15%, às vezes mais barato daquele veículo que ele comprou. Entendeu? O Brasil é complicado, né? O Brasil não é para amadores. E aqui a gente tem um quadro que são as perguntas dos seguidores, que a gente abre a caixinha, Márcio. E uma pergunta aqui, que foi feita pelo Paulo. Como devemos lidar com as tentações do consumo e evitar em armadilhas financeiras? Eu tenho uma dica muito legal que serve, obviamente, para quem é deficitário, mas serve também para quem é superavitário. Porque a pessoa que é superavitária, como eu te disse, ela tem um fundo de reserva superavitária e saudável financeiramente. Tá. Ela tem um fundo de reserva, ela tem a aposentadoria dela já bem planejada, ela já consegue fazer aportes recorrentes todos os meses para ativos de mais riscos ou até de multimercados. E ela tem ali aquele dinheirinho que deixa na conta para poder gastar mesmo. Então ela acaba comendo mais do que deve, ela acaba comprando mais coisa do que deve. E aí isso às vezes pode ou não, né, influir na sua saúde financeira, mas às vezes influi na tua saúde, né, pessoal. E uma coisa que eu sempre deixo claro para a pessoa que tem esse dinheiro, vamos dizer assim, sobrando, te policia em toda vez que tu comprares algo ou gastar algo para te beneficiar, ou seja, para te satisfazer, você faz a mesma coisa com o investimento. A mesma quantia que você gasta, você aplica. Isso é uma boa dica, porque na hora que eu vejo assim, poxa, meus amigos estão fazendo uma viagem para o Rio de Janeiro, eu não posso perder essa viagem, são meus amigos íntimos, são pessoas que eu adoro ficar com eles, e vai custar R$3.000 um final de semana no Rio de Janeiro. Poxa, eu tenho R$3.000 aqui, eu posso ir lá. Só que aí você pensa o seguinte, beleza, eu tenho R$3.000 para ir lá. Eu tenho mais R$3.000 para investir? Aí eu vou pensar 2 vezes. Vou dizer, não tenho. Eu só tenho 4. Bom, se eu só tenho 4 e a viagem custa 3, ou eu dou um jeito da viagem custar 2 e guardar 2, ou eu não vou. Senão você acaba sempre nessa bolinha de neve e vai acabando consumindo teus recursos. Eu mereço, eu trabalhei tanto, eu me esforcei. Mas isso acontece com a alimentação. Passo o dia todo, fui pra academia, eu mereço, eu como, né? Isso. Ou eu trabalhei. Eu tenho muito isso. Eu o ser humano é isso, né? Eu gasto bastante. E eu vou falar pra vocês. Mas assim,
eu encontrei o Márcio e a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a gente mudar essa forma de ver o dinheiro, porque isso também tem vários gatilhos, né? Uhum. E várias crenças, assim, limitantes. Aí a gente vive muito sob influência fashionista, então a gente quer muita coisa. Eu acho que homem é mais fácil Eu acho de que você lidar. até mesmo não só na parte da vaidade, né? Que como você falou, de mulher que gosta de estar sempre bonita, arrumada e comprando sempre roupa nova, nunca repetindo look, né? Homem talvez não tenha tanta essa preocupação. Mas o homem, ele tem uma preocupação maior. Maior não vou dizer maior, mas vamos dizer assim, diferente. Ele tem uma preocupação de imagem, de provedor, de status, Mas de isso sucesso. Isso é o homem clássico. Tem um homem Nutella agora. Que os Nutellas, Aí eles o não- minimalista. Eu sei como é. O Elon Musk. Eles não querem, eles só querem. É o Elon Musk só que querem fingir que tem alguma coisa e não ganha- tem nada. não, esse é o dublê. É o Esse dublê? É o dublê de rico. É, o dublê de rico. Tem Não muitos, tem? tem muitos. Não tem gente que chega e fala assim, nossa, tem dinheiro que a pessoa não tem nada, né? Não, isso acontece muito, na verdade. Inclusive com pessoas que têm dinheiro, tá? É uma deficiência do brasileiro, porque a gente não sabe o que fazer com o dinheiro. Isso é bem notório, porque, inclusive, para quem faz previdência no banco, isso é uma dica, tá, pessoal? Toda vez que você faz uma previdência no banco, o banco te diz que vai te aposentar em 60 ou 65 anos, né? E aí, quando chega nessa data dos teus 60, 65 anos, ele te pergunta: você quer o seu dinheiro de volta ou você quer uma mensalidade pro resto da vida? O que a maioria das pessoas escolhem? Obviamente, um salário pro resto da vida. Por quê? Porque ela tem medo de não saber o que fazer com aquele dinheiro e acabar com aquele dinheiro e em algum momento ficar sem nada. Então, quando ela tem um salário pro resto da vida, ela tem um salário pro resto da vida. Ela está pelo menos garantida pro resto da vida. Só que pro banco, você não é a Camila, você não é o Márcio, você é um CPF, você é uma conta bancária. Então, estatisticamente falando, a expectativa de vida do brasileiro é 75 anos. Então, isso ele vai te pagar em 15 anos. Exatamente. Na verdade, nem 15. Se você se aposenta com 65... É 65 agora, né? Para homem, né? Mulher 60, se tiver a contribuição de tempo de serviço. E aí o que acontece? Quando ele calcula quanto você tem de tempo da sua aposentadoria até a expectativa de vida de 75. Depois ele joga uma margem de erro de 20%, 30% e te calcula o dinheiro que você tem e divide por esses anos. Aí, ou seja, ele tira uma porcentagem para ele e divide o restante para ti nesses anos que você tem de vida. Se por um acaso tu passar dessa projeção que eles fizeram, tu começa a dar prejuízo para o banco. Obviamente que isso é uma parcela muito menor dos que realmente morrem antes de consumir todo o seu patrimônio. E esse patrimônio acaba ficando com o banco. E já com a gente, o que eu sempre digo, inclusive faço uma pegadinha com a maioria dos meus clientes, eu coloco lá a aposentadoria em 99 anos. E eles ficam um processo. Mas como é que eu vou me aposentar em 99 anos? Não é essa a questão. A questão que a gente está falando aqui é do veículo previdência. O veículo previdência, ele é o único que tem uma alíquota de imposto de renda de 10% depois de 10 anos. Ou seja, você tem que levar a previdência para um longuíssimo prazo, nunca para um curto prazo. E outra, hoje a previdência ela tem todas as classes de ativo, desde a renda fixa mais conservadora, que é título público, até a mais arriscada e volátil, como se fosse criptomoedas. Então você tem uma vasta leque de opções para se investir. E outra, com uma facilidade de a cada 2 meses, ou seja, a cada 60 dias, você movimentar uma parte ou completamente toda a sua previdência, sem custo nenhum e sem alterar absolutamente nada dentro do plano. Então, por isso que a previdência é tão importante para as pessoas que querem se aposentar e fazem isso para longuíssimo prazo. Tem uma pergunta aqui da Beatriz que eu amei. Olha, com relação à participação das mulheres no mercado financeiro. Isso mudou? Tem mais mulheres hoje no mercado financeiro? Porque é um meio muito dominado pelos homens, né? É verdade. Quando eu entrei em 2017 para 2018, mais ou menos, as mulheres não correspondiam 10 ou 12% do mercado financeiro, tá? A gente tinha mais ou menos cerca de 500 mil, um pouco mais de 500 mil, menos de 600 mil CPFs na B3, na Bolsa de Valores, e desses 600 mil pessoas não passava de 50 mil o número de mulheres. Hoje nós temos cerca de quase 6 milhões de CPF, isso é um número 10 vezes, né, para 5 anos, cresceu 10 vezes. Ainda é uma minoria, mas ainda muito menos longe do que era antes, né? Hoje nós temos cerca de 2 milhões e meio, 2 milhões e 300 de mulheres, né? A própria XP Investimentos, que é a corretora da qual a gente é filiado, a gente estimula muito isso, na verdade. A gente sabe do valor que tem
o olhar feminino, o cuidado, a dedicação, né? Então, a própria XP fez com que uma meta de 2024, eu acho 2025, não vou te confirmar agora, a gente tem um quadro realmente de 50% feminino e 50% masculino. Isso já me deixa aliviada, porque eu acho assim que a mulher ela precisa de espaço, né? Sim, e toda vez que uma mulher abre ali uma porta, outras vão aparecendo. Isso, e principalmente no Brasil, que é o país das mulheres empreendedoras, das mães de lá. E a gente né? precisa ter representatividade em todos os lugares, em todos os lugares, inclusive financeiro, né? Sim, até porque, como eu falei, boa parte da população, vamos dizer, das famílias brasileiras são, né, geridas e mantidas por mulheres. Quem investe mais, é homem ou mulher? Infelizmente, nesse caso, ainda são os homens. São os homens. Talvez eu acho que pela remuneração maior, talvez até um pouco de mais visão para esse mundo, olhar um pouco mais voltado para esse mundo de corporativo, de acúmulo de patrimônio, de riqueza. Talvez a mulher seja um pouco mais voltada para viver, para curtir um pouco o momento dela, enfim. Não sei se acho que é uma assim. oportunidade de melhoria nossa para a gente começar já a pensar nessa área, né? Ou talvez o homem diminuir um pouco esse pensamento, esse olhar. Eu acho que segurança é muito importante, né? Sim. De todos os lados. Em todos os lados, né? Tanto a segurança feminina, porque a maioria dos lares brasileiros são geridos por mulheres e a gente tem uma sobrecarga muito grande, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de expectativa, uma sobrecarga financeira. E eu acho que gerenciar tudo isso, às vezes, falta aí esse apoio para que a gente consiga realmente investir, né? E eu estou falando de mulheres de diversas classes sociais, né? Agora, quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente sempre lembra do homem. Por isso que eu achei interessante essa pergunta da Beatriz. E assim, olha outra pergunta aqui. Quais são os sinais de alertas financeiros que a gente tem que estar atento? Bom, o alerta financeiro em termos de saúde, né? Eu acho assim, né? O principal é, como eu falei, é quando você começa a gastar mais do que você ganha e isso começa a virar uma bola de neve. Ou seja, esse mês eu passei devendo R$1.000, no mês que vem eu estou devendo 1.200, no outro eu estou devendo 1.500 e é exponencial. Não tenha dúvida que no mês seguinte você está vendendo 2.500 e no final do ano provavelmente uns 10.800. Então, é bem exponencial. O que é pior? Tipo, cartão de crédito, qual é a pior dívida que um brasileiro pode ter A maior hoje? dívida que a gente pode ter é o rotativo, é o crédito rotativo que a gente fala, que geralmente é o limite, né, da conta corrente ou o cartão de crédito. Toda vez que você deixa de pagar a fatura e faz o mínimo, né, paga aquele mínimo da fatura e parcela o restante, ou deixa o restante mais os juros para a próxima fatura, esse sim é o maior juros que a gente tem no mercado, que praticamente faz você pagar 10, 15 vezes, às vezes, o valor que você está devendo em um ano. Então, realmente faz muita diferença você ter cuidado com esse tipo de crédito. Ou seja, cartão de crédito tem que comprar e ter condições de pagar. Porque senão a gente acaba se endividando de uma forma... Exato. Tem muita gente, inclusive, que tem aversão a cartão de crédito, né? Não, mas eu não uso cartão de crédito, eu não compro nada parcelado, mas aí você está deixando dinheiro na mesa. Porque crédito ele é bom para quem sabe usar. Então, o nosso cartão da XP Investimentos, por exemplo, ele não te dá mais aqueles pontos, milhas, né? Que geralmente expiravam, algumas pessoas nem sabiam utilizar. No caso do cartão da XP, eles te dão cashback. Dinheiro de volta. Bom. Exato. E quando ele volta, inclusive, ele já volta aplicado em tesouro direto. Ele já volta aplicado nos produtos de renda fixa pós-fixado. Ou seja, se você não utiliza, ele continua acumulando e rendendo. Isso é muito bom, porque ele não expira, é dinheiro de volta e você sabe exatamente quanto você vai ganhar de acordo com o que você gasta. Então, se eu gasto R$1.000, por exemplo, no meu cartão, no mínimo, volta R$10 de cashback. Isso já me ajuda muito na hora de usar esse dinheiro. A gente já falou muito sobre educação financeira, né? E agora você está numa nova fase aí da tua carreira. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Legal. Eu sou assessor de investimentos há 5 anos, né? E assim, para mim foi um desafio enorme. Eu costumo dizer até para as pessoas que se eu soubesse o tamanho do desafio, eu não tinha encarado. Mas quando a gente, né, vamos dizer assim, não sabe o que nos espera, a gente mete a cara, né? Porque a gente confia na gente e quer fazer dar certo. Mas, realmente, assessor de investimentos é uma profissão de alta performance. A gente estuda muito, a gente lê muito, a gente está sempre antenado no mercado. E isso dedica muito tempo. E acaba que a gente deixa algumas coisas de lado, principalmente a nossa vida pessoal.
E aí acaba que a gente entra na parte de saúde, né? E eu já tive alguns problemas relacionados à hérnia de disco, então isso me impossibilitava muito de me locomover. E, como a maioria das pessoas sabem, não tem cura, né? Então, a única coisa que eu posso fazer ou era ir direto para a mesa de cirurgia ou praticar exercícios. E aí, a partir do momento que eu comecei a praticar exercícios constantemente e sentir menos dor, aquilo vai te motivando e aquilo te mostra que são hábitos realmente saudáveis que vão te trazer a qualidade de vida que você quer. E uma coisa que eu deixo bem claro para as pessoas é que dinheiro, obviamente, não é tudo. Ele é uma boa parte. Mas ele precisa de outros complementos. E a partir do momento que eu comecei a mudar um pouco o meu hábito nesse sentido de querer ter mais saúde e procurar profissionais, né, que me ajudassem nesse sentido, porque a gente sabe que não é fácil você mudar de hábito, você se alimentar de forma mais saudável, você praticar exercícios constantemente, né? É bem difícil, né? Então, eu percebi que muita gente já me pedia, já me solicitava uma ajuda um pouco mais próxima, mas como a minha rotina é muito conturbada, eu acabava protelando, deixando para depois. Gosto muito de falar um pouco nas redes sociais a respeito do assunto, tiro algumas dúvidas, mas nada que fosse voltado especificamente para a educação. Para a educação. A gente até dá muita palestra, dá alguns cursos, mini cursos no escritório. Lá na XP. Isso. Tá. Que é bom também, né? Porque entrar em contato com pessoas que estão no mercado e que dominam o mercado. Isso é muito importante pra gente. Sim, sim. Na verdade, o ideal, que eu acho que inclusive as pessoas buscam a gente bastante por conta disso, para ter uma proximidade do mercado. Saber o que a gente está vendo, né? Porque, como eu disse, o mercado ele é uma novela. Então, se você vê o noticiário, se você acompanha os jornais especializados, você sabe o que está acontecendo no mercado. Mas você não consegue ter uma visão mais ampla, uma visão mais holística, né, do mercado. Então, Márcio, eu estou sabendo que tu está lançando um produto. Eu quero saber exatamente o que é esse produto. Então, atendendo a muitos pedidos, né, e algumas insistências... Isso daí é aquele papo do History. Várias pessoas estão me perguntando aí, brincadeira. Mas, infelizmente ou felizmente, né? Tem muita caso, gente, né? Tem muita gente. E assim, porque quando eu dou palestra, ou quando eu dou um mini curso, ou até mesmo quando eu estou conversando com meus amigos, as pessoas falam muito, poxa, mas você se expressa bem, você explica as coisas de uma forma muito mais acessível, né? Simples, porque eu tento deixar isso palatável. E elas falam, pô, você poderia fazer um curso pra gente, poderia ensinar a gente a pelo menos o básico. Eu vou me inscrever. Ou como começar a sair do zero, né? Porque eu acho que a maior dificuldade, como a gente estava falando até da saúde, é você sair da inércia, você sair do onde você está, né? E aí, quando você tem uma pessoa te ajudando, um profissional te orientando e até te estimulando, fica mais fácil. E o conhecimento básico, né? Porque às vezes a gente não tem o conhecimento básico para poder entender aquilo que é necessário. Exato. E a gente precisa de uma base, né? E como a gente não teve essa educação financeira, fica muito complicado. Exato. Inclusive, esse é o tema da minha primeira mentoria, né? Que eu estou querendo lançar. É porque a gente sabe que as pessoas procuram muito sobre investimento, mas esquece daquela parte psicológica que a gente começou no início, né? Que é a parte de como se educar para ser superavitário. Porque somente sendo superavitário você consegue realmente investir para longo prazo. Então, o que eu quero passar nessa mentoria, literalmente pegar na mão das pessoas, tirar ela da zona de conforto e levar elas para o primeiro passo, que é construir o fundo de reserva, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que o resto a gente consegue administrar ou até deixar um pouco mais solto, mas essa primeira parte, onde ele organiza as suas finanças, onde ele divide as caixinhas que a gente fala de objetivos, curto, médio, longo prazo, e define as metas que ele tem que cumprir mensalmente, semanalmente, talvez até diariamente, e não porque anualmente, né? Para que ele possa realmente atingir os objetivos, que a maioria das pessoas não fazem, é se planejar, né? Muita gente, até nos últimos anos, depois da onda de coach, começou muito a falar em planejamento de vida, né? Mas a gente esquece de fazer o planejamento financeiro e principalmente sucessório, né? Eu vejo, como eu falei agora, muitas pessoas com recursos, com muito capital, mas na hora de passar isso para os herdeiros é péssimo, né? Muitas famílias ficam, inclusive, sem um recurso durante anos, perdem aquela qualidade de vida só porque o matriarca ou patriarca da família não se preocupou com essa sucessão. E a gente sabe que para você transferir, inclusive, um bem
mesmo que seja por doação, para os seus herdeiros, você paga ITCMD, você paga a parte cotorária, você paga a parte advocatícia. É muito complicado, né? Não é tão complicado. Ele é um pouco trabalhoso. Complicado para quem ficou e não sabe de nada, né? Exato, não procurou saber. Não procurou saber, né? Se for planejado, eu acho Se a pessoa procurar um advogado que vai fazer a parte de sucessão, se ele procurar até mesmo um assessor de investimentos que vai elucidar um pouco mais essa área, ele vai entender o porquê que serve o seguro, por exemplo, né, de vida, por que serve a previdência, porque as pessoas não se planejam, então elas não conhecem, como eu falei, as ferramentas. Então muita gente tem aversão a seguro, mas saiba que se você tem um carro e você faz o seguro dele, que custa de 6% a 10% do valor do carro anualmente, por que você não faz seguro da sua casa, que custa entre 1% e 3%? Principalmente se você mora num apartamento, porque não é só de você que você depende de outros vizinhos. Se o teu vizinho de baixo, por exemplo, Deus o livre, deixa pegar fogo no apartamento dele e ele não tem seguro, pode pegar no seu. Uhum. E se você não tiver seguro, você vai perder o apartamento junto com o teu vizinho? Não seria legal. A mesma coisa é o seguro de vida. Eu não faço seguro de vida para mim, eu faço seguro de vida para minha família, para que quando eu, que sou o provedor da família, vier a faltar, eu posso deixar minha família manter o padrão de vida. O padrão de vida, inclusive se movimentar depois, conseguir vender ou comprar minhas empresas, ou de repente partir para um outro negócio, ou até mesmo ficar no ramo que eles já atuam, mas com a garantia do patrimônio que eu construí. A gente está caminhando para o final e eu queria 3 dicas, Márcio, para quem quer começar a investir. Bom, a primeira dica, e como eu falei, a mais importante, é você ser superavitário. É você parar de gastar mais do que você ganha. E aquilo que sobra, você investir. A segunda dica, que eu já dei aqui também, mas fica bem claro, é dar nome ao dinheiro. Cada centavo que eu guardo, eu tenho que saber o porquê que eu estou guardando. Para quê? Para onde? Quando? Qual prazo? Qual o risco que eu aceito nele? A terceira e última dica, e não menos importante, obviamente, é procurar conhecimento. Obviamente que é legal, é muito importante você entender do mercado, dos produtos e saber o que serve para você e o que não serve. Mas ainda assim é tão importante quanto, mesmo sabendo disso, procurar um profissional da sua confiança que possa te orientar nesse sentido. Porque se essa pessoa só for um profissional, é igual aquele vendedor de carro. Você nem sempre gosta de ter aquele vendedor de carro porque ele sabe que ele quer vender o peixe dele. Uhum. Então, quando você fala de um consultor financeiro, de um assessor de investimento, de um contador, ou até mesmo de um advogado tributarista, você tem que lidar com pessoas que você confia, que você tem intimidade, que você pode falar coisas que você não falaria para sua família e às vezes nem mesmo para o cônjuge. Então é legal que você tenha realmente um acompanhamento de um profissional realmente que te oriente nesse sentido. E que realmente confiança, né, é algo que é fundamental para a gente lidar com dinheiro, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que o nosso maior ativo é a confiança. Porque o nosso trabalho já foi novidade, né? A gente já foi o melhor e a melhor... Assim, ainda continuamos sendo porque somos maiores, né? A maior corretora do Brasil ou da América Latina. O meu escritório Ação Brasil ainda é o maior e mais antigo escritório de Belém do Pará e se expandindo para outros estados. Então, a gente ainda tem uma capilaridade muito grande. Mas eu sempre deixo claro para o meu cliente que o que a gente tem de ativo, né, principal é a confiabilidade. É a gente saber que a gente está aqui há 13 anos. Às vezes, as pessoas estão falando de XP há 5, 6, 7 anos no máximo. Mas a gente está aqui há 13 anos. Dos 22, 23 anos que a XP tem, a gente tem 13 com eles. Muito tempo de mercado. Muito. Né? E eu acho que a nossa maior felicidade, ou vamos dizer assim, o que mantém o nosso propósito muito forte, é exatamente isso. Ter cliente de 13 anos. Ter family office de 9 anos. Né? Ter fundos exclusivos de 5, 6 anos. Então, isso mostra não só a confiabilidade que a gente tem no mercado, mas também um bom trabalho que a gente vem desenvolvendo e sabendo ajudar, obviamente, o brasileiro e principalmente o paraense a investir cada vez melhor. A gente costuma dizer que quando a gente chegou, isso aqui tudo era mato, né? Então é legal. Olha, não fala isso porque o povo acha que no Pará só tem jacaré não. E mato. Tu não pode falar isso. Né? Porque algumas pessoas ignorantes, obviamente, né? Não tem cultura para saber que o país que inteiro... aqui tem tudo. Capital no Brasil toda. Pode ser Rio Branco, no Acre, pode ser Amapá, pode ser um pouco menos desenvolvido, mas todas são cidades, todas são capitais, são regiões bem desenvolvidas no sentido de vivência, né?
Mas aqui no Pará, como eu te digo, assim, é porque a gente, quando começou aqui há 13 anos... Tudo era novidade, né? Não era aquela novidade, era um monstro, era um bicho, né? Ninguém sabia como funcionava, o que acontecia, e era realmente para pessoas muito ricas. Eram valores astronômicos para se entrar em ativos bons de verdade ou ativos de risco. Então, obviamente que isso foi se popularizando com o tempo, mas o trabalho que a XP também fez de difundir a informação e de pulverizar os produtos fez com que outras instituições, e até mesmo a B3, que é a nossa bolsa, entrasse também no jogo e fizesse a maior, vamos dizer assim, popularização de produtos financeiros que a gente já viu na nossa história. Inclusive o próprio Tesouro Direto, que hoje começa a se aplicar com R$30. Então, realmente isso foi uma mudança muito... Assim, o Brasil sofreu essa mudança drástica na economia, no planejamento financeiro e na educação financeira nos últimos 5, 6 anos, assim, de uma forma absurda. Então, eu acho que a gente tem um legado aí muito forte, muito grande, e a gente sabe que só está no começo e a gente ainda tem aí muito para trabalhar, muito para fazer pela frente. Márcio, muito obrigada pela gentileza e generosidade de estar aqui com a gente, passando o teu conhecimento, porque isso é tão importante hoje para o brasileiro, a saúde financeira, né? E isso impacta diretamente na nossa saúde global. Poxa, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Na verdade, é um prazer sempre estar comunicando e falando sobre o nosso trabalho, porque a gente sabe da importância e tem que difundir cada vez mais. E você que ficou com a gente até agora, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tem vários outros episódios do Frontcast, tanto no Instagram como no YouTube. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.